Hoje vocês vão aprender uma técnica infalível para nunca mais errarem a pronúncia da letra Z em palavras alemãs. E no final do vídeo vocês vão aprender por que é indispensável pronunciar corretamente a letra Z, porque os alemães podem achar que é uma outra coisa. No final do vídeo eu vou te mostrar. Fala pessoal, meu nome é Ravili, professor de alemão na Alemanha, que vai te ajudar a ganhar independência no alemão. Nosso foco hoje é trabalhar a pronúncia da letra Z em palavras. Não só a letra Z de forma isolada, que é importante saber, né? Soletrar a letra Z, mas muito mais importante é saber como a letra Z se comporta, como é que a letra Z soa em palavras. Isso é muito importante para que você passe corretamente a sua mensagem. Então você quer dizer alguma coisa e você fala corretamente, você usa a pronúncia de uma maneira adequada, de uma maneira correta e as pessoas vão te entender. Mas se você errar algumas pronúncias muito importantes, como é o caso da letra Z, o alemão pode achar que é uma outra coisa, ele vai entender uma outra coisa e eu vou te mostrar isso no final do vídeo. Vindo aqui para a tela do computador, nós temos a letra Z. Como é que a letra Z soa em alemão? A letra Z de forma isolada, você tem que soletrar a letra Z em algum momento. E aí, como é que a letra Z soa em alemão? Beleza, e como é que a letra Z soa numa palavra alemã? Se você já sabe, beleza. Se você não sabe, é isso aqui, ó. Tss, tss. É só disso que a gente precisa. A gente precisa saber, precisa internalizar que Z nas palavras alemãs soa como tss, tss, TS, TS. Tss, tss. Imagine só que você está enchendo o pneu da bicicleta e às vezes não faz esse barulho. Tss. Só que o barulho que faz é muito forte, né? Quando você está enchendo o pneu da bicicleta ou do carro, faz um barulho muito forte. Não é esse barulho forte, tão forte assim. Lá faz tss. A gente quer isso bem curto. Tss, tss. Pode repetir? Tss, tss. É muito importante a gente saber que Z é isso em alemão quando o Z está nas palavras. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no final. Então, se você soletrar apenas a letra Z, você vai falar Zet. Ou seja, a letra Z, o nome da letra Z em alemão é Zet, assim como em português é Z. Então, Zet. Nas palavras, a letra Z sempre soa como tss, tss. É um TS. Tss, tss. Mas eu quero que você fixe isso aqui, ó. Tss, tss. É o mesmo Z da pizza. Então, ó, pizza, pizza. Percebe? Depois de pi eu faço um tss e depois coloco um a, então faço pi, depois tss e depois a. Olha só. Pizza, pizza. Isso aqui a gente vai precisar nas palavras alemãs que tem a letra Z. Então, temos aqui vários exemplos e a gente vai trabalhar tudo com muita calma para que você saia daqui da aula dominando a pronúncia de várias palavras alemãs que tem a letra Z. Então, começando com uma preposição aqui, uma palavrinha bem básica, temos... Faz aí, por favor, usando a técnica. Como é que seria usando a técnica? Tss, tss. Então, você faz isso e depois o. Então, ó, tsu, tsu. Cuidado, porque tem muito brasileiro que faz assim, ó. Tzu, tzu. Acaba fazendo som de Z, como se fosse TZ, mas não é TZ, é TS. Então é tsu, tsu. Percebe a diferença entre tsu, tzu. Não é z, z, z. É tss, tss, né? Com um Tzinho antes. Tss, tsu, tsu. Isso é muito importante. Então é tsu, tsu. Ravili, se eu falar zu, tá certo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem que ser tsu, tsu. Porque se você falar zu, o alemão vai achar que é um S. Porque S em alemão, antes de vogal, tem som de Z. Então você vai fazer tsu. Próxima palavra, olha só. Zeit. Zeit. Porque é I em alemão, soa como I. Mas nosso foco hoje não é esse. Nosso foco é na letra Z. Então, ó. Zeit. Zeit. Importante você repetir. Zeit. Zeit. Próxima palavra.
zwei. Zwei. Aqui fica muito claro, olha só. Porque como não tem vogal depois da letra Z, você nem precisa juntar necessariamente como você juntaria com uma vogal. Olha o comecinho. Tss. E depois, vai. Tss. Vai. Zwei. Zwei. Próxima palavra, um pouquinho mais complexa, mas você vai pegar. R aqui tem som de A. Então esse R tem som de A. O comecinho você já sabe que é tsu. Então, tsua, tsua e depois Zeit. A palavra Zeit a gente já aprendeu aqui em cima. Então agora você junta tsua e depois Zeit. Zur Zeit. Zur Zeit. Ravile, e o significado dessas palavras? Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar o significado. Por enquanto só a pronúncia, então foca na pronúncia. Zur Zeit. Zur Zeit. Próxima palavra. Zurück. Se esse U aqui, umlaut, não está saindo certinho, não se preocupe agora. Foque apenas na letra Z, porque se você sair da aula com a letra Z prontinha, certinha, você já colocou algum, né? Você já facilitou aí o seu processo de ter uma pronúncia muito boa em palavras alemãs. E aí você aprende mais uma outra letra e depois mais outra letra e assim vai. Então vamos lá. Zimmer. 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 Então aqui, ó. Zimmer. Zimmer. Próxima palavra. Zei. 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 Zeitung. Zeitung. Depois nós temos... Aqui temos dois Zs, ó. Z aqui. É importante prestar atenção. Então primeiro a gente vai dividir essa palavra em dois momentos. Até a letra N primeiro e depois o restante. Olha só. Zwan. Tzwan. E depois sich. Sich. G no final é um chiadinho. Sich. Às vezes pode ter som de K também. Então, depende da região. Então, 20 ou 20. 20. 20. E a última palavra aqui embaixo é zvi. Você vai primeiro até a letra I. Zvi. Shen. SCH. Imagine que seja um X. Shen. Zwischen. Beleza? Então, olha só. Uma dica de pronúncia aqui, uma ajuda na pronúncia. Então, aqui, ó. ZU é zu. Depois nós temos, próxima palavra, Zeit. Depois nós temos zwei. Tá dando para acompanhar? Ó. E depois vai. Zwei. Depois nós temos essa palavra aqui. Zur Zeit. Mais uma vez. Zur Zeit. Lembra que sempre tem esse padrão, né? Esse padrão se repete o tempo todo, ó. Zur Zeit. Esse padrãozinho vai se repetir o tempo inteiro. Então é importante que você domine isso. É bem fácil, né? Zur Zeit. Depois nós temos zurück. Depois nós temos Zimmer. Depois Zeitung. Continuando, nós temos 20. E depois, por fim, zwischen. Você pode fazer zwischen, bem claro esse final, né? Zwischen. Mas no dia a dia eles não fazem isso. De uma forma mais natural seria zwischen. Beleza? A essa altura, você está um pouco curioso em relação ao significado. Curiosa em relação ao significado. Beleza. É muito importante
a gente sempre aprender palavras na frase, porque eu costumo dizer que cada frase é um mundo, ou seja, cada frase tem o seu próprio sentido, e às vezes uma palavra dessa aqui, ó, essa primeira palavra aqui pequenininha, ela é danadinha, porque às vezes uma frase ela tem um sentido, em uma outra frase ela tem um outro sentido. É igual a português, a palavra caminho. Caminho, às vezes você pensa, caminho é fácil, caminho é ali uma rota que você vai seguir, um trajeto, um caminho. Mas nem sempre. Você pode usar caminho como eu caminho todos os dias. Entende? Aí já vem do verbo caminhar, já é uma outra palavra. Da mesma forma, a palavra tsu, ela às vezes tem um significado, mas a depender do contexto ela pode ter um outro significado. Então, é sempre importante aprender palavras no contexto, porque eu costumo dizer que ninguém conversa, ninguém troca informações através de palavras isoladas, assim, né? Ninguém estabelece um diálogo através de palavras isoladas, ou seja, ninguém chega para você e fala braço e sai correndo. Ninguém faz isso, né? Então as pessoas se comunicam através de frases, então é sempre importante aprender palavras na frase. Aqui, por enquanto, é porque a gente está focando na pronúncia, mas já já vou trazer exemplos para vocês. Mas se a gente pensar na palavra isolada aqui, tsu pode significar para, em relação à direção, né? Então, eu vou para o trabalho, eu vou para o supermercado, eu vou para Carla, no sentido de para a casa de Carla, né? Eu vou ali para Carla. Então, tsu significa para, um dos sentidos. Mas tsu também pode significar demais, quando você coloca isso antes de um adjetivo. Então, se você fala assim, ó, das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Então, teuer é o adjetivo caro, e se você coloca a palavra tsu antes, você está intensificando negativamente esse adjetivo. Então, tsu intensifica negativamente um adjetivo, na maioria das vezes. Então, você tem das ist zu teuer, isso é caro demais. Então, tsu, nesse contexto, significa demais. Está intensificando negativamente um adjetivo. Depois nós temos a palavra Zeit, que significa tempo. Zwei, 2. Zur Zeit significa atualmente ou no momento. Zurück, de volta, via de regra. Depois nós temos cima, quarto. Zeitung, jornal. 20 é o número 20. E zwischen significa entre. Beleza, agora a gente tem aqui cada uma das palavras com exemplos, né? Então, lembrando que o nosso foco é pronúncia da letra Z em palavras alemãs. Então, ó, tss, tss, nunca mais esqueça isso. Tss, tss, tss. Então, das ist zu teuer. Isso é caro demais. Né? Não dá para falar isso é demais caro. Né? Em português a gente tem uma fórmula de uma outra forma, então não se apegue a uma tradução literal, a ordem das palavras na frase tem que ser igual a português. Não caia nessa. Então beleza, então das ist zu teuer, isso é caro demais. Próxima palavra, Zeit. Zeit. Ich habe leider keine Zeit. Infelizmente, eu não tenho tempo. Infelizmente, eu não tenho tempo. Ich habe leider, leider seria infelizmente, keine Zeit. Zeit. Depois nós temos uma outra frase. Sie hat zwei Kinder. Sie, tá vendo que S em alemão soa como Z? Ó, Sie, não é si ou sie, não, é sie, como se fosse ZI, sie. Sie hat zwei Kinder. Ela tem 2 filhos. Depois nós temos a palavra zur Zeit. Essa palavra pode travar um pouquinho aí, mas vamos treinar de novo. Ó, zur Zeit. Ich bin zur Zeit im Urlaub. B no final tem som de P aqui, R com som de A, então é Urlaub. Não fale, por favor, Urlaub. Não vai rolar.
é Urlaub. Urlaub. Ich bin zurzeit im Urlaub. Eu estou no momento de férias. Né? No momento estou de férias. Depois nós temos zurück. Ich bin in 10 Minuten zurück. Né? Eu estou de volta daqui a 10 minutos. Daqui a 10 minutos estou de volta. Depois nós temos a palavra Zimmer. Zimmer. Ich habe mein eigenes Zimmer. Eu tenho meu próprio quarto. Então aqui dá para falar, inclusive na ordem que a gente fala em português também. Eu tenho meu próprio quarto. Ich habe mein eigenes Zimmer. Dando uma dica interessante aqui, ó, no dia a dia, na linguagem coloquial, ou seja, na linguagem ali do dia a dia, os alemães não pronunciam essa letra E aqui, ó, na maioria das vezes. Então é ich hab. E B acaba soando como T de tatu. Então fica ich hab mein eigenes Zimmer. Ich hab mein eigenes Zimmer. Ich hab mein eigenes Zimmer. Depois nós temos a palavra Zeitung, que significa jornal. Então alguém chega para você e fala, narra uma situação, né, fala alguma coisa que aconteceu e tal. E você fala, caraca, isso aconteceu mesmo? Duvido e tal. Aí a pessoa fala, das steht in der Zeitung. Isso está no jornal. Das steht in der Zeitung. Das steht in der Zeitung. Zeitung. 20. Er ist 20 Jahre alt. Ele tem 20 anos de idade. Lembrando que em alemão, né, você usa esse verbo aqui, né? Não é o verbo ter, então não é como em português, ele tem. O alemão é como se ele falasse ele está. Ele está 20 anos de idade. Ravili, por que você colocou isso aqui entre parênteses? Porque você não precisa falar isso aqui. É que nem em português. O que é que você fala mais? Eu tenho 20 anos de idade ou eu tenho 20? Alguém pergunta, quantos anos você tem? Tenho 20. Eu tenho 20 anos de idade. Muito longo, né? A gente não costuma falar assim. Porque a fala é dinâmica. A gente tenta encurtar as coisas e tornar tudo muito mais rápido. Da mesma forma, o alemão faz a mesma coisa. Então, eles falam muito mais Ich bin 20 ou Er ist 20 do que falar a frase todinha. Então, essa coisa que a gramática traz de falar tudo quadradinho assim, é importante que você saiba que isso existe, que assim é o correto, né, segundo a gramática normativa. Porém, é importante você também conhecer como as pessoas se comunicam no dia a dia, para que você também se comunique de uma maneira mais natural e entenda mais rápido as pessoas. Depois nós temos aqui zwischen. Zwischen significa entre. Então, ich fahre irgendwann zwischen 9 und 10 Uhr. Então, eu vou em algum momento entre 9 e 10 horas. Né? Então, ich fahre irgendwann zwischen 9 und 10 Uhr. Eu vou em algum momento entre 9 e 10 horas. Beleza. Nós temos mais exemplos de palavras com a letra Z, só que agora a letra Z não está no começo das palavras. Ou está no meio, ou está no final. Porque deixa eu voltar aqui na tela para você ver. Nos exemplos que a gente trabalhou, ó, a letra Z está no início. Coloquei no início aqui para facilitar, né, tornar nossa aula mais didática. Os próximos exemplos eu coloquei a letra Z. Palavras, né, com a letra Z, em que a letra Z aparece no final ou ali no meio da palavra. Beleza? Então vamos lá. Primeira palavra aqui com a letra Z no final. Repete comigo. Kurz. Ó, kurz, kurz. R não tem som do R em português que você faz. Kur. É um leve A. Kurz. E o finalzinho é o tz, que você já aprendeu hoje, da letra Z. Então é tz, kurz. Se você fizer Z diferente do que eu falei de tz, vai estar errado, com certeza. Então é kurz. Próxima palavra. Pode ser um trava-língua, mas a gente vai treinar.
Jetzt. Jetzt. Então você vai fazer o seguinte. Depois da pronúncia da letra E, faz comigo primeiro assim, ó. Yeah. Faz só isso. Yeah. 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 Beleza. Primeira parte da palavra, prontinho. Yeah. Agora faz o Z que eu te mostrei. Tss. 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 Agora junta as duas coisas. Jetzt. 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 Maravilha. Agora a gente está precisando só de um T mudo no final. Então, ó. Jetzt. Jetzt. Um Tzinho mudo. Que você só trava a língua e solta um arzinho. Então, ó. Jetzt. Jetzt. Cuidado para não colocar vogal, porque, né, ou seja, em português a gente coloca vogal em tudo, no final de palavras. A gente fala Facebook, né? É Facebook. A gente fala Facebook. Então tudo a gente quer colocar vogal. Cuidado para não falar jetzt, jetzt. Não coloca a letra I, não coloca a letra I, por favor. Então a jetzt. Então até a letra E tem vogal, né? IE, né? IE. Depois é só um som consonantal, né? Um chiado misturado com T, ó. Jetzt, 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 jetzt. Depois a gente tem a palavra Benzin, 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 ó, sin, sin. Tá claro que a letra Z é isso? Ó, Benzin, Benzin. Só que você junta esse TS do Z, né, que é tss, tss, você junta com a próxima vogal, fica sin, sin. Percebe? Beleza. Depois nós temos aqui, ó, tanzen. Da mesma forma, a gente vai juntar com o Ezinho que tem aqui, ó. Então, ó, tan, depois sen, sen, tanzen, tanzen. Próxima palavra. Pro, mas esse R alemão aqui a gente vai ter uma aula só de R em alemão, mas pro, você pode fazer também pro, tá? Pro, vibrando a ponta da língua. Pro, process, process. Se você quiser fazer o R, né, que é falado em boa parte da Alemanha, você vai vibrar o sininho que tem dentro da boca como se fosse um gargarejo. Pro, process, process, process. A vibração não precisa ser tão longa, né? É uma vibração bem curtinha. Pro. Não precisa ser pro, só pro, process, process. Beleza. Próxima palavra que a gente tem aqui é a palavra sh. O começo é só um chiado. SCH em alemão, você pode inclusive anotar se você quiser. SCH soa como um X pra gente. Então é sh, sh. Mas muitos brasileiros acabam colocando um som vocálico, porque a gente precisa colocar vogal em tudo. Então o pessoal faz ish, ish, ish. Não é ish, é só chiado. É só o começo assim, ó. Fecha os dentes, cerra os dentes aqui, fecha os dentes, faz assim, ó. Sh. Não faz ish, ish, não. Já vai com os dentes travados para não ter erro. Faz, ó, sh, sh. Então faz sh e depois vai, vai. Olha que interessante. Nessa palavra também dá para ver bem direitinho tudo, ó. SCH, esse padrão vai se repetir em milhares de outras palavras. Esse padrão de sh, sh, sh com SCH. Então, sh, depois vai, porque W tem som de V, então vai, e depois o Z no final é o que eu já falei várias vezes hoje, que é tz, Schweiz, Schweiz. O que é que significa essa palavra? Schweiz. A gente vai ver daqui a pouco, mas só para matar a curiosidade, significa Suíça, o país aqui do lado, Suíça. Beleza. Continuando, nós temos uma outra palavra, que isso aqui é um alimento, e a palavra é Schnitzel. Schnitt, depois tzel, Schnitzel. Só que você acaba juntando esse T
com o T, né, que vai soar na letra Z. Então fica Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Beleza. Empanado aqui. Pode ser de carne de porco, pode ser de frango. Empanado. Depois nós temos aqui spazieren. Spa, spa. Via de regra, S antes de P e T é um chiadão também. Spa, tsi, tsieren. Spazieren. Spazieren. Beleza. E por fim nós temos aqui a palavra de, faz D de dado, né? Dezember. 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 Maravilha. Então, continuando, nós temos aqui as dicas de pronúncia. Então aí, ó, primeira palavra, kurz. 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 Depois temos a palavra jetzt. Jetzt. Depois Benzin. Benzin. Tanzen. 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 Prozess. Prozess. Depois Schweiz. Schweiz. Depois nós temos aqui Schnitzel. 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 Spazieren. Spazieren. E depois Dezember. 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 Maravilha. Agora aqui exemplos com cada uma das palavras e eu vou falar para você a tradução. Vamos lá. Es ist kurz vor Mitternacht. Es ist kurz vor Mitternacht. Foca na letra Z aqui na pronúncia. Claro, vou te trazer o sentido da frase, mas é importante que você saia daqui hoje craque, fera, na letra Z. Então, es ist kurz vor Mitternacht. Falta pouco para meia-noite, né? Ou é pouco para meia-noite. É pouco para meia-noite. Depois nós temos Jetzt muss ich arbeiten. Jetzt muss ich arbeiten. Essa palavra aqui, ó, é a palavra que eu vejo com mais erro de pronúncia na internet, com os meus alunos. É incrível, é assim, é um absurdo tanto que eu vejo. Porque esse R que está aqui, você não faz arbeiten. Você vai só prolongar levemente o primeiro A. Arbeiten. E a sílaba tônica é nesse A aqui. Arbeiten. Arbeiten. Não é para falar arbeiten. Isso está muito errado. Então é arbeiten. Arbeiten. Falar vai ficar errado. O alemão vai achar que você colocou um CH no lugar desse R aqui, beleza? Da mesma forma, em relação à palavra trabalho, o substantivo trabalho não é Arbeit, é Arbeit. Faz só um A e depois o restante. Arbeit. Arbeit. Se você fizer Arbeit, tá errado. Não faça isso. Próxima palavra, Benzin. E um exemplo aqui. A tradução aqui da frase de cima é agora eu tenho que trabalhar. Agora eu tenho que trabalhar. Próxima frase, Warum ist das Benzin zurzeit so teuer? Por que a gasolina tá tão cara no momento? Por que a gasolina tá tão cara no momento? Depois o verbo dançar, ich tanze gern. Eu danço com prazer, mas também dá para traduzir eu gosto de dançar. Depois nós temos a palavra Prozess. Prozess. Das Altern ist ein biologischer Prozess. O envelhecimento é um processo biológico. Prozess. Depois o país Suíça. Ich wohne in der Schweiz. Eu moro na Suíça. Depois aqui o empanado. O empanado normalmente é de carne de porco. Ich esse gern Schnitzel. Eu gosto de comer Schnitzel. Eu gosto de comer empanado. Depois o verbo spazieren, que significa passear. Ab und zu gehe ich spazieren.
Então, ab und zu é uma expressão que significa às vezes, de vez em quando, às vezes. Ab und zu. Ab und zu. B aqui que tem som de P. Ab. Ab. Se você fizer ab, tá errado. Ab. P mudo. P mudo. Ab und zu gehe ich spazieren. Às vezes, vou passear. Por fim, nós temos aqui Dezember. Dezember. Im Dezember fliege ich nach Brasilien. Em dezembro, vou para o Brasil. Só que aqui é de avião, né? Fliegen é o verbo voar. Então aqui em dezembro, vou para o Brasil no sentido de voar. Na próxima tela, a gente vai pronunciar o ano atual. A gente está em 2022. Como é que pronuncia 2022 em alemão? Vamos ver quantas vezes a letra Z aparece? Então, o ano atual, 2022. Quantas vezes a letra Z aparece quando você precisa falar 2022? 4 vezes. E nessas 4 vezes, o que é que você vai fazer? Onde tem a letra Z? Como é que vai soar a letra Z nessas 4 vezes? Pode repetir aí para mim? Exatamente. Vai ser tss, tss. Então, ó, 2022. Repetindo, 2000, D com som de T de tatu, 2022. 2022. 2022. Né? Quando fala mais rápido, realmente fica assim. 2022. 2022. Beleza. E agora eu tenho para vocês, como prometido, no final do vídeo aqui, eu tenho palavras alemãs que, se você pronunciar errado a letra Z, o alemão vai achar que está pronunciando uma outra palavra. E isso pode causar uma grande confusão. Vamos lá. Veja o que pode acontecer caso você pronuncie Z de forma errada. Veja bem. Então, temos essa palavra aqui com a letra Z. E a pronúncia é kurz. Kurz. Mas se você pronunciar Z de uma maneira diferente, pode soar kurz. Ó, porque você pode achar que Z em alemão é tipo o Z em português, né? Ou achar que é tipo, não sei, alguma outra nacionalidade pode pronunciar Z de uma maneira diferente, vai parecer que está falando Kurs, que é curso. Então, curto é uma coisa, curso é outra coisa. Aqui vai ficar mais claro ainda, olha só. Z aqui no começo, o correto é Zeit. Zeit. Isso a gente já aprendeu hoje, Zeit. Só que se a gente não tivesse aprendido isso hoje, se você ligar o piloto automático e imaginar que é igual ao português, você vai falar o quê? No pior das hipóteses, você vai falar Zeit, né? Aí, pô, tá bem, precisa melhorar bastante, porque e em alemão realmente soa como Ei. Beleza. Mas imagine só que e I você já domina, você já fala Ei. Mas Z ainda você liga o piloto automático. E quando você liga o piloto automático aqui, vai ficar Zeit. E se você falar Zeit, o alemão vai achar que você está falando uma outra palavra, que é essa do lado aqui. Essa do lado aqui, ó, que é Zeit. Zeit significa desde. Mas você quer falar Zeit e não Zeit. Você quer falar Zeit. Você quer falar tempo. Então você precisa pronunciar Z corretamente. Beleza? Próxima palavra. Zoo. Zoo significa zoológico. Então é zoo. Zoo. Mas se você falar o Z como você fala em português, você vai acabar falando uma outra palavra, que é zoo, que é com S. Zoo. E zoo significa tão. Não só tem essa tradução, tem outras traduções também, mas eu quis colocar só uma aqui para não ficar tudo muito confuso e grande. Então, Schweiz, Suíça. Schweiz, suor. Depois nós temos uma outra palavra aqui, que é Ziegen. Ziegen. Se você achar que isso aqui você pronunciar Z como é em português, vai soar como o verbo vencer, que é siegen. Siegen. Próxima palavra, você tem aqui Zoll. Zoll é alfândega. Zoll.
mas se você pronunciar Z como pronuncia em português, vai soar como outra palavra que é soll, que é o verbo conjugado, o verbo sollen conjugado, né? Ich soll, eu devo. Então vai soar uma outra coisa. E para finalizar, se você tem essa palavra aqui, né, que significa dedos do pé, né? Zehen, 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 zehen. Se você pronunciar Z como pronuncia em português, vai confundir com o verbo ver, que é sehen, sehen. Você percebe que realmente é muito importante você pronunciar corretamente as palavras. Isso vai fazer com que eles te entendam melhor. Isso vai fazer com que você entenda eles muito melhor, não só quando você estiver estabelecendo ali uma conversa pessoal, mas quando você ouvir um podcast, quando você vê um filme. Vai ficar fácil. Vai chegar um momento que, se você realmente domina as regras de pronúncia, principalmente com a explicação, assim, comparando um pouco com o português e fazendo algumas reflexões assim, você vai conseguir inclusive até escrever. Alguém vai falar uma frase em alemão, você vai até conseguir escrever o que a pessoa está falando. Ou você vai mentalizar. Ah, essa palavra que ele falou, eu acho que ela é escrita dessa forma aqui. Por quê? Porque você já sabe como é que funciona a fonética alemã, entende? Então realmente é importante que você chegue nesse nível, e não é muito difícil de você chegar nesse nível. Você só precisa ver ali algumas dezenas de regras de pronúncia, treinar, como eu coloquei aqui na tela, né, várias palavras, e tem uma explicação detalhada assim. E se você curtiu, comenta aí, né, quais são as palavras que te causam confusão em relação à pronúncia, ou quais letras você quer que eu traga aqui para trazer uma aula dessa mais detalhada sobre pronúncia, porque isso com certeza vai te ajudar, e a gente vai devagarinho subir na escada e trabalhando aqui as várias pronúncias que tem no idioma alemão, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do tema. Eu me esforcei para trazer uma aula aqui bem detalhada, né? Inclusive a gente trabalhou só uma letra, mas eu trouxe vários exemplos, e se você chegou até aqui é porque realmente você curtiu, enfim. Então deixa um comentário, deixa um feedback, porque isso realmente me motiva a mandar bala nos próximos materiais. Tamo junto!